Amigos e amigas da TV Assembleia, eu sou Sérgio Pires, esse é o programa Questão de Ordem, que apresentamos aqui para vocês, com vários temas importantes para a nossa coletividade. Hoje nós vamos ter o prazer de conversar com a doutora Tânia Sena, advogada e presidente da Cooperativa dos Garimpeiros da Amazônia. Ela vai nos contar aqui sobre o que está acontecendo com a garimpagem no Rio Madeira e o drama de alguns dos garimpeiros que estão tendo seus bens destruídos. Doutora, muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui. Muito obrigada, eu que agradeço. Doutora, o que está acontecendo com essa perseguição aos garimpeiros, a grande maioria deles gente que só vive disso e que está tendo suas balsas e dragas destruídas no Baixo Madeira, principalmente? Bom, infelizmente, a palavra mais certa a ser usada é covardia. Os garimpeiros, principalmente os do Baixo Madeira, eles tiveram suas áreas legalizadas por 5 anos. Deram entrada na licença, tiveram a licença ambiental, a PLG, trabalharam até aproximadamente final de 2012, começo de 2013, e quando foram renovar a licença, tiveram a surpresa de que não poderiam mais trabalhar, porque existia um decreto de 1991 do Piana que proibia a garimpagem nessa região. Depois de terem investido, depois de terem tirado licença, depois de terem feito todo um trabalho, se viram sem poder trabalhar e sem área legalizada, estão tendo sempre os seus equipamentos queimados, estão sendo prejudicados, tendo seus bens destruídos, deixando de gerar emprego e renda, e para nós isso é uma covardia. Infelizmente é o que está acontecendo. Tem alguma solução legal para isso ou não há nenhum interesse que haja uma solução legal, doutora? Solução legal tem. Revogar o decreto do Piana e autorizar a garimpagem de forma sustentável, como se acontece. A cooperativa é responsável pela área. Se o garimpeiro destruir o meio ambiente, se alguma draga, alguma balsa destruir o meio ambiente, a cooperativa é responsabilizada. A gente não é a favor do garimpo ilegal, a gente não é a favor de bagunça, a gente é a favor de que as cooperativas tenham as áreas para trabalhar, que são requeridas, e elas controlem os seus garimpeiros. Qualquer dano ambiental que ocorra, o que nunca ocorreu nas áreas legalizadas, a cooperativa é responsável. Mas a série de denúncias de ONGs, de entidades, de interesses contrariados, que dizem que o mercúrio está contaminando os peixes e é um risco para a população, etc. Não é verdade. Existe um estudo da UNIR, ele foi divulgado, um estudo da UNIR, um estudo que vem sendo feito pela usina do Jirau, de que o garimpo não contamina o rio. Não que o garimpo não contamina o rio, mas que o rio não está contaminado com mercúrio. Não existe essa contaminação. O mercúrio no garimpo é usado totalmente em circuito fechado. A gente chama de cadinho, mas o nome certo é retorta. Ele não vai para o meio ambiente, ele não vai jogado no rio. Então, isso é mídia contrária, é só para prejudicar. Porque o maior vilão do garimpo, o que é? O mercúrio. O que não é verdade. Então, é o trabalho que a gente está tentando fazer. Mostrar que não existe essa contaminação de mercúrio. Porque a mídia fala, joga-se mercúrio no rio. Não, não se joga no rio. Usa-se totalmente em circuito fechado. Ou seja, os garimpeiros estão tendo seus bens destruídos e proibidos de trabalhar por uma fake news, seria isso? É uma fake news, exatamente. Eu fiz um vídeo recentemente no meu Instagram que fala sobre o uso da retorta, mostrei os 3 tipos de retorta, até meu pai que explica, e vamos fazer um novo vídeo mostrando no garimpo como é que funciona, porque nós precisamos desmistificar essa fala de que o mercúrio polui, o mercúrio degrada, o garimpeiro degrada. Isso não é verdade. O garimpo é um trabalho sustentável, ecologicamente sustentável. De Guajará até aqui, nós temos mais de 500 quilômetros de Rio Madeira. Sim. Tem alguma parte desse trajeto que é garimpo legalizado? Dos 530 quilômetros que existe de rio, de Guajará-Mirim até Calama, 190 quilômetros estão legalizados. E tem mais quase 180 quilômetros em requerimento para legalizar. Bom, esse requerimento para legalizar, pelo que parece, não vai ser legalizado nunca pela pressão das ONGs internacionais, dos grupos ambientalistas que batem na tecla de que o mercúrio está destruindo o rio, né? Tem sido complicado. Tem sido complicado legalizar.
nós estamos enfrentando muitas dificuldades, as cooperativas enfrentam muitas dificuldades. Nós temos aqui em Porto Velho 3 cooperativas, que é a Cogan, a Cogarima e a Minacop, as 3 cooperativas unidas para tentar legalizar o maior número de áreas possível, para todos os garimpeiros poderem trabalhar, mas infelizmente nós estamos esbarrando nas burocracias, na morosidade do Estado em analisar os documentos e principalmente nesse decreto que proíbe o garimpo no Baixo Madeira, que é a maior parte da região e quem mais está precisando. Um garimpeiro que começa a trabalhar, ele faz um investimento pesado. Quando uma balsa ou uma draga são destruídas, qual é a média de prejuízo de um trabalhador desse, doutora? Olha, se for uma draga, o prejuízo é mais ou menos 3 milhões de reais. Nossa. Se for uma balsa, que é um equipamento de menor porte, vai aí um prejuízo de uns 300, 400 mil reais. Só que, enquanto se queima 5 dragas, se queima 70 balsas, 80 balsas. Então, o número de balsas queimadas tem sido muito maior do que o de dragas, porque existem muito mais balsas, precisam muito mais balseiros trabalhando, e eles são os mais prejudicados. Todos somos prejudicados, né, na verdade, mas os balseiros em maior quantidade, eles são mais numerosos. Ou seja, quem destrói essas balsas é Polícia Federal, Polícia Ambiental, Polícia... enfim, o sistema de segurança pública. Mas tem uma lei que autoriza isso ou essas autorizações são apenas por decretos? Na verdade, o que a lei fala é que, se for pego cometendo crime, pode destruir se não houver outra opção. Se não conseguir prender, se não conseguir tirar dali, se não conseguir embargar, aí você pode queimar, mas eles estão generalizando tudo e queimando onde estiver. Inclusive, recentemente, em dezembro, queimaram 5 dragas, uma parada na beira sem lança, sem condições de trabalho, e 4 navegando. Entre uma área de trabalho e outra, dentro do Rio Madeira, onde se pode navegar, queimaram mesmo assim. Ou seja, não tem aquela... vamos tentar deter as pessoas, vamos aprender o material, nada disso. Nada disso mais. A lei determina. Exatamente, é como eu digo, hoje a polícia, o IBAMA chega na draga, ele julga, ele multa e ele já decide que a pessoa é culpada e já destrói o equipamento. Não tem direito a contraditório, não tem direito a ampla defesa, não tem direito mais a nada. Eu soube de uma ação recentemente contra dragas da cooperativa, em que os advogados tiveram que correr no local, porque senão elas seriam destruídas mesmo com documentação, né? Fomos lá. Isso é verdade? Eu estive lá. Eles queimaram essas 5 dragas porque não deu tempo da gente chegar. Eram mais 20 dragas que iam ser queimadas e, graças a Deus, nós conseguimos chegar a tempo, eu e minha sócia conseguimos chegar a tempo e mostramos as PLGs, as licenças ambientais, conversamos com o delegado, ele viu, continuou a fiscalização e não queimou mais nenhuma. É verdade, hoje... Quando se fala em fiscalização, a primeira coisa que os garimpeiros fazem é ligar para a gente. Doutora, vem, pelo amor de Deus, que vão queimar a nossa draga. O medo é esse. Esse é o medo. Essa truculência que a gente tem criticado serve também para outros exemplos, mas é o Brasil que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Doutora, tem essa cooperativa que tem uma série de dragas aqui em cima, em direção as usinas, elas são legalizadas, né? Sim. Quais são os documentos que eles precisam mostrar quando chegam essas polícias, vamos dizer assim? Contrato com a cooperativa, documento da draga, licença ambiental e permissão de lavra garimpeira. Então eles têm que estar sempre com isso à mão. E todos eles têm. Agora, depois da fiscalização que teve, que queimou os equipamentos, aproximadamente uma semana depois teve outra. E o órgão fiscalizador estava pedindo até nota fiscal do motor, nota fiscal da chapa que estava em cima da draga, o que não é de competência da polícia verificar, porque a competência é verificar licença ambiental, PLG, documento de draga, documento da Marinha, né, que é o documento da draga, documento da cooperativa, é isso que precisa ser verificado. A Assembleia Legislativa já realizou uma audiência pública sobre o tema, e a senhora está gestionando que aconteça outra. O que aconteceu na primeira audiência e o que a senhora espera de uma próxima audiência? Na primeira, em 2015, na época ainda era o Maurão de Carvalho presidente, naquela época conseguimos fazer audiência pública, eles revogaram o decreto, mas o Ministério Público Federal entrou com a ADIM e conseguiu
cancelar. Depois, agora em 2022, nós conseguimos realizar uma nova audiência pública, acho que foi em 2022, salvo engano, e eles ficaram de fazer um grupo de trabalho para chamar os órgãos ambientais, para a gente tentar revogar esse decreto com todo mundo concordando para não ter ADIM. Mas esse grupo de trabalho nunca aconteceu, essas reuniões nunca aconteceram, pelo menos nunca fomos convidados. Enquanto isso, os garimpeiros estão sofrendo. Então, o que a gente precisa? Uma nova audiência pública, que se faça a revogação desse decreto, seja pela Assembleia ou seja pelo próprio governador, porque o decreto ele só tem um parágrafo, proíbe-se o garimpo da antiga cachoeira, né, até Calama. Todo mundo sabe que essa área é garimpável, todo mundo sabe que essa área já foi legalizada. Então, se revogar o decreto e os garimpeiros conseguirem trabalhar com a cooperativa, porque é a dona da área, a detentora da área é a cooperativa, todo mundo consegue trabalhar tranquilamente. A Assembleia Legislativa eu tenho visto alguns discursos de alguns parlamentares defendendo o garimpo e pedindo a revogação, mas isso são ações individuais, não? O governador, como o decreto foi do Piana, é um decreto estadual, o próprio governador pode revogar. Só ele já pode revogar. A Assembleia também pode votar e revogar, mas o próprio governador pode. É um decreto estadual. E o que o governador alega para não revogar? O governador já revogou uma vez, só que junto com essa revogação foi legislado sobre as regras de mercúrio e o governo do estado não pode legislar sobre o mercúrio, porque é uma legislação federal. Então o MPF entrou com uma nova ADIM e conseguiu cancelar essa revogação. Lá na Unir tem um estudo para o uso de uma planta que teria condições de substituir o mercúrio. Isso é real? Está perto? Está longe? Está bem perto. São duas plantas, na verdade. Aqui a Uni está estudando o chamado pau de balsa e no Amazonas eles também estão com outros estudos. É real, tão perto, porém não tem nada ainda de concreto e o mais importante, o uso do mercúrio é autorizado em lei. Eles alegam que por causa do Acordo de Minamata, vai ter que acabar com o mercúrio até 2025, e não é assim. Tem a legislação lá do Acordo de Minamata, fala que, se possível, acabar com o mercúrio até 2025, mas se não for possível, que se diminua ao máximo o uso. E é o que a gente faz. A gente usa o mercúrio autorizado pela legislação federal e é utilizado de forma consciente. Uma das alegações que a gente ouve, nunca oficialmente, porque essas coisas não se falam oficialmente, é de que os pequenos garimpeiros usam e abusam do mercúrio, enquanto os das grandes cooperativas têm esses cuidados que a senhora falou. Isso tem algum fundamento, doutor? Não, não tem fundamento. O mercúrio, ele é muito caro. Então, não é bom para ninguém jogar ele fora. 1 quilo de mercúrio vai custar aí, hoje, com o preço do dólar, porque ele varia de acordo com o dólar, 1 quilo de mercúrio hoje vai custar aí perto de R$2.000. Então, para o garimpeiro jogar fora, é prejuízo. Além de que contamina o meio ambiente, o garimpeiro não tem essa intenção de contaminar. Porque o balseiro, o dragueiro que está ali, ele também pesca o peixe que ele come. Eles estão ali, eles pescam. Então, não tem intenção de contaminar. Não é verdade. Toda balsa, você pode ir em qualquer balsa hoje, toda balsa tem retorta, toda balsa tem o procedimento necessário para fazer a lavagem do ouro e não joga no rio, não contamina. Todo mundo tem cuidado. Uma outra conversa que se ouve, sempre não é nada oficial, se ouve nos corredores, é de que há grandes corporações que vivem da extração de ouro interessadas no ouro do Rio Madeira, que isso influiria em algumas decisões. Isso é retórico ou pode ser possível? Não acredito nisso, porque o ouro do Rio Madeira é um ouro de aluvião. Esse ouro não interessa para grandes mineradoras porque para elas dá prejuízo. Esse ouro interessa só para quem tem draga e balsa, que são de menor porte e conseguem tirar esse ouro. E além daqui da região de Rondônia, o Amazonas também tem bastante ouro, né? Muito. E a senhora conhece bastante. Fala um pouquinho sobre essa situação do Amazonas. O Amazonas é uma situação mais complicada do que Rondônia, porque no Amazonas não se legaliza mais nada. Ninguém consegue uma licença nem para poço artesiano, eles costumam dizer lá no IPAAM.
Então, as ONGs e o meio ambiente lá estão em cima de toda e qualquer coisa que seja feito nos rios, que seja feito em terra também. Então, no Amazonas é muito mais difícil legalizar do que aqui. Temos áreas legalizadas também, do mesmo jeito daqui. Legalizamos áreas, pegamos licença ambiental, PLG, pedimos a renovação no tempo, que a lei determina. A lei diz que se você pedir a renovação da licença no prazo de 120 dias antes dela vencer, ela fica prorrogada até decisão final, nem aceitam a nossa licença e nem dão a PLG e ninguém fala nada no processo. Nosso processo encontra-se parado. Também temos áreas no Pará, totalmente legalizadas, áreas de garimpo também, tanto de sequeiro quanto de rio. A região amazônica ela é toda rica em ouro e outros minérios, né? Tem muitos olhos internacionais aqui? Muitos. Milhões e bilhões vindo para as ONGs, das ONGs, principalmente para o Amazonas. Pois é, e o que se ouve também é que quem manda mesmo na Amazônia não é o governo brasileiro. Quem diz isso também é um dos maiores especialistas da Amazônia, um ex-ministro do próprio governo Lula. Ele diz que quem manda na Amazônia são as ONGs. Isso tem alguma verdade, não? Eu não posso afirmar, mas é o que a gente acredita. Pois é, porque aqui nada pode se fazer, né? Nada pode se fazer, exatamente. É um problema. Bom, uma outra questão, quais são as alternativas que a gente poderia ver para que essas pessoas, centenas de famílias prejudicadas por destruição de bens, por impedimento de trabalho, elas teriam alguma outra alternativa de trabalho ou não? Não. Os garimpeiros, eles não têm outra profissão. São pessoas... Meu pai, por exemplo, é garimpeiro há 42 anos. Ele hoje está com 72 anos. Se ele sair do garimpo hoje, ele vai fazer o quê? Como é que ele vai se inserir no mercado de trabalho? Outros garimpeiros que estão lá, pais, mães, filhos, genro, a família toda inserida no garimpo, todos eles com todos os seus investimentos ali, se eles tiverem que sair do garimpo para fazer outra coisa, além da renda não dá, porque é muito pouco, fora do garimpo, tendo em vista o que o garimpo traz, eles não têm como é que vai se qualificar para outra profissão. Muitos deles não sabem nem ler e escrever. Muitos deles. Também tem uma outra questão que se diz que os garimpeiros, aqueles que fazem o garimpo mesmo, são explorados pelos grandes empresários donos das balsas. Eles ganham uma miséria para trabalhar e correr riscos e tal. Qual é a verdade nisso, doutora? Mentira. Os donos das dragas estão em cima das dragas, ajudando, mantendo. A porcentagem, o garimpeiro trabalha hoje, o operador de draga trabalha de acordo com a Lei 11.685. Ele tem um contrato de parceria de trabalho com o dono da draga. Ele ganha uma porcentagem que é combinada entre eles, que varia ali entre 5% e 6% da produção bruta. Então, se a draga produziu 100 gramas de ouro e tem 4 operadores na draga, e cada um ganha 5%, 20 gramas é deles. Com as outras 80 gramas que sobra, em tese, o dono da draga vai dar manutenção, comprar óleo diesel, comprar o rancho, todos os insumos, os equipamentos, levar para cima da draga, e o que sobra, se sobrar, é do dono. Muitas vezes, o que a gente costuma dizer, que a gente vê muito falar nas cooperativas, é que se a draga quebrar muito, quem ganha mesmo é só o operador. Por quê? Porque o que ele ganha em cima do bruto. Ele ganha 5% de tudo que produz. A primeira coisa que faz é tirar o do operador, o parceiro operador, e o restante é que o dono da draga faz toda a manutenção da draga. O que daria hoje, aos valores de hoje, as 20 gramas de ouro dividido por 4? Daria o quê? Uns 6 mil para cada um? 20 gramas de ouro dividido por 4 dá 5 gramas para cada um. 5 gramas de ouro hoje, o ouro está R$340 o grama. Por dia seria isso. Daria R$1.500 por dia de trabalho, vezes 26 dias de trabalho, que é mais ou menos o que a draga trabalha no mês. Não é um salário de miserável, como não dizem, é um salário, né? Não é um salário de miserável. E outra coisa, com nota fiscal, recolhimento de imposto de renda, a DTVM que compra o ouro recolhe o CFEM. Isso é muito importante a gente deixar bem claro. Todo o ouro retirado do garimpo, das áreas das cooperativas, é vendido com nota fiscal. A DTVM compra o ouro, ela recolhe o imposto de renda, o garimpeiro paga o imposto de renda, a DTVM paga o CFEM, gera emprego, gera renda. O óleo diesel que é usado na draga
é comprado com nota, tem o imposto. Então, o garimpo, ele é gerador de riquezas, ele movimenta a economia, ele gera emprego e gera renda para a cidade. Aonde tiver, em Porto Velho, no Amazonas, em Humaitá, no Pará, aonde tiver, o garimpo gera emprego e renda. Aqui em Porto Velho, a gente tem ouvido muitas queixas dos comerciantes que dependem do garimpo de que não estão vendendo praticamente nada. Então, isso afeta todo um sistema econômico. É uma cadeia. É uma cadeia, afeta toda uma cadeia. Nós conversamos com alguns donos de comércio aqui, o Rei da Borracha, a Ayrtão, o Nogueira, lá da Sufé. Eles disseram pra gente que o movimento caiu em média 30%, 40%. Pelo menos. Pois é. Isso afeta a economia da cidade inteira. Afeta na escola particular, afeta no mercado, afeta no salão de beleza da esposa do operador e do dono, afeta na cidade inteira. Todos. E esses pequenos garimpeiros daqui da Baixa do Rio em direção ao Amazonas, como é que eles estão vivendo hoje? Sem seus equipamentos, sem nada, eles não têm nada para viver. De ajuda. De ajuda. A maioria deles está vivendo de ajuda. Eu tenho visto... Cesta básica, essas coisas. Tenho visto os próprios garimpeiros se ajudando. Eu tenho visto muito eles arrecadando cesta básica para poder ajudar os garimpeiros, porque muitos deles perderam tudo. Os equipamentos que foram queimados, muitos deles eram casas. A pessoa trabalha e mora na draga, na balsa. Então, muitos equipamentos são as casas e eles, hoje, estão vivendo de ajuda. A maioria deles está vivendo de ajuda. Quem conseguiu escapar com a sua balsinha e conseguiu levar para outro lugar para trabalhar, continua trabalhando uma hora ou outra, mas a maioria está vivendo de ajuda. Ou ele tem um sítiozinho lá, ribeirinho, e está plantando alguma coisa, uma banana, uma melancia, não sei o que, uma abóbora, e está conseguindo pelo menos comer, e muitos estão vivendo de ajuda. A realidade é essa. Ou seja, os garimpeiros, a ação deles, muita gente criminaliza, eles querem apenas sobreviver, né? É o que todos eles falam e é o que a gente fala todos os dias. O que eu trabalho nessa área, Sérgio, há 16 anos. E eu vivo o garimpo há mais de 40 anos. Quando eu nasci, meu pai já era garimpeiro. O que eu digo, o garimpeiro só quer trabalhar. Ele só quer sustentar a sua família e viver bem. É só isso que ele quer. Ele não quer outra coisa. Então, todos os garimpeiros querem trabalhar legalizado. Ninguém quer trabalhar de qualquer jeito. Ninguém quer trabalhar ilegal. Ninguém quer fazer coisa errada. Só que o Estado precisa ajudar. Precisa o Estado fomentar. Precisa o Estado apoiar o garimpo. Por quê? Porque todo mundo fala em garimpo ilegal, mas não é bem assim. Os garimpeiros querem trabalhar legalizado, eles têm essa vontade, eles são cooperativados. Bom, a senhora está conversando com deputados aqui e está tentando uma nova audiência. O que a gente pode esperar dessa nova audiência? Olha, eu espero nessa nova audiência que, como a exemplo da última que nós fomos chamados, que foi para tratar da privatização do Rio Madeira, eu espero que a gente consiga colocar aqui na casa o maior número de pessoas que já teve aqui, como foi da outra vez. Nós conseguimos colocar quase 1.000 pessoas aqui, lotamos os 2 plenários, e eu espero que nessa nova audiência pública, que saia muito em breve, nós consigamos sair com uma decisão de revogação de decreto, ou de pressionar o governador para que ele faça essa revogação, e nós precisamos de ajuda realmente. O que eu espero dessa audiência é que os deputados olhem para o garimpo, e que eles nos ajudem a legalizar essas áreas. Doutora Tânia Sena, advogada, presidente da Cooperativa dos Garimpeiros da Amazônia. 30 segundos para a senhora concluir a sua mensagem às autoridades e aos garimpeiros. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a participação, agradecer a Deus a gente ter chegado até aqui, e quero pedir ao governador, aos deputados estaduais, que nos ajudem, que olhem para o garimpeiro como pessoas decentes e trabalhadoras, pais de família, geradores de emprego e renda. Nos ajudem a legalizar essas áreas. Nós precisamos, e o Estado precisa do nosso dinheiro também. O Estado precisa do garimpo. E o garimpo precisa trabalhar da forma correta. Essa foi mais uma edição de Questão de Ordem. Voltamos em outros programas com outros entrevistados
com assuntos que certamente você vai gostar de acompanhar. Sérgio Pires, no comando de Questão de Ordem.